Vou dar alguns recados antes de abrir aqui o protocolo. Prazer, eu sou o Jean Reis. Na cadeira de cada um de vocês aí tem um bloco, tem uma caneta. E a estratégia é a seguinte: come, mastiga, engole, degusta tudo o que foi preparado para cada um de vocês nessa manhã e nessa tarde. O dia de hoje foi preparado com muito carinho. E eu tenho falado com muitos empreendedores, muitos empresários da cidade. Ao meu ver, está sendo o primeiro encontro nesse sentido, nesse porte. Normalmente, quando a gente ouve alguns empreendedores falar sobre treinamento de liderança, treinamento de desenvolvimento pessoal, de alto nível, se ouve falar que essa pessoa teve que sair de esteio. E essa frase, que esteio não tem, ficou entalado na minha garganta já há alguns meses. Porque tem que sair de esteio para ter um treinamento grande? Por que tem que sair de esteio para comprar um bom produto? Por que tem que sair de esteio para fazer um grande passeio? Por que nós, que somos de Esteio e região, aceitamos esse tipo de mensagem aos nossos ouvidos e recebemos isso no nosso coração como se isso fosse normal? E não é normal. Não é normal. Não é normal o que está acontecendo hoje. Não é normal, numa quinta-feira, feriado de Corpus Christi, reunir quase 200 empreendedores, pessoas que estão dispostas a aprender, a crescer, a se desenvolver, a se capacitar. Isso não é normal. Então a gente tem que sair do normal e fazer com que o Esteio se torne conhecido na região como um ponto de contato onde os empreendedores podem aprender, crescer, se capacitar e crescer cada vez mais. Então, eu valorizo muito isso. Eu falava isso no último encontro da Dominus, que eu não conheço a história. Já se passaram 200 alunos dentro da Dominus. E eu costumo falar a respeito disso. Eu não conheço a história de cada um, mas eu respeito a história de cada um, porque cada um de nós tem uma história. E essa história que nos trouxe até aqui. E hoje nós temos a oportunidade de dar um segmento e crescer cada vez mais com a nossa história. Então, eu quero que vocês aproveitem o máximo, que vocês anotem o máximo. Vai ter muita dinâmica e não tenha medo de falar. Fala para quem está ao teu lado aí, ó. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de falar. E alguém vai perguntar assim, ó: mas Jean, eu sou muito tímido. Eu sou muito tímida. Eu não sei falar direito. E se eu te disser o seguinte, que do teu lado tem um investidor que tem R$1 milhão e quer investir hoje aqui em Esteio, ajudaria ou não ajudaria? Tu pode estar sentado na frente ou atrás ou do lado de um grande investidor americano que diz assim, ó: eu quero investir em Esteio e eu estou procurando uma pessoa da região raiz que fale bar, que fale tchê, que entenda do chimarrão, que entenda da erva, porque eu quero trazer a minha marca para Esteio. Então, nem sempre o produto que tu está vendendo hoje, nem sempre a empresa que tu trabalha hoje vai fazer a história da tua vida. Talvez hoje seja um passo para alcançar os teus objetivos no futuro. Então pode ser que muitos aqui vieram como observadores também para procurar novos líderes para suas respectivas empresas. Então, de repente, hoje tu está representando uma empresa aqui, mas tem outros empresários te observando, procurando um gerente, um promotor, procurando um especialista com o teu perfil. Então, fala para quem está ao teu lado assim, ó: eu vou ganhar muito dinheiro. Fala de novo: eu vou ganhar muito dinheiro. E agora, para ajudar, fala assim, ó: e tu vai trabalhar para mim. Boa, né? Já tem alguns até tratando do salário ali, quanto que vai ser, quanto que não vai ser. Então, aproveitem o máximo. Vou abrir aqui o protocolo oficial, porque tem uma abertura lá pela televisão também.
Então agora eu vou fazer a parte oficial aqui do comunicador. Vou dar um bom dia, liderança, aí vocês dão um bom dia bem forte, tá? Bom dia, lideranças! Sejam todos bem-vindos à imersão Dominus e Esteio 2026 com o tema O Poder de Empreender em Comunicação. É uma grande alegria receber cada um de vocês nesse encontro que foi preparado com dedicação, propósito e desejo de contribuir para o crescimento pessoal, profissional e empresarial de todos os participantes. Registramos nossos sinceros agradecimentos aos nossos patrocinadores que acreditaram nesse projeto. Ferraço e Reis Advogados, Sicredi, Ademicon, Sim Digital, ID Imports, Neo Incorporadora e Instituto Gustavo Nordon. Também agradecemos aos nossos apoiadores, CDL Esteio, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Esteio, Yasmin Fazenda, Produção e Eventos, Inside New, RS Tech Solutions, Ótica Reis, Decolves Contabilidade, Max Personalização e Brindes, Duobala, cantor Alexandre Stivaletti. Nossa gratidão especial aos amigos e convidados e palestrantes que aceitaram compartilhar conhecimento, experiência e inspiração conosco nessa imersão. Eu quero uma forte salva de palmas para Gilberto Zanato, chefe Ed Dagre, Nara Souza, Bruno Ribas e Mônica Loureiro. A presença de cada um de vocês fortalece o propósito desse evento e contribui para a construção de um ambiente de aprendizado, conexão e crescimento. E agora convido ao palco o meu amigo, parceiro e também idealizador desse projeto, nessa jornada, e o meu sócio, Gilberto Zanato, para dar as boas-vindas. Bom dia, Esteio! Bom dia! A minha missão aqui é agradecer todos vocês. Mas eu não vou agradecer. Eu vou dar os parabéns para vocês. Porque um feriado, quinta-feira, está muito apetitoso para ficar em casa dormindo como outras pessoas ficaram. E vocês estão aqui. Então eu quero uma salva de palmas para vocês que estão aqui. Jean, esse projeto da Dominus nasceu em Esteio. Mas ele não pertence mais a Esteio. Porque aqui eu tenho certeza que tem 7 cidades. Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, Novo Hamburgo e Gravataí. Se tiver alguém de outra cidade, aí pode falar. No mínimo 7 cidades. Então, todo mundo de parabéns. Tem mais alguma cidade? São Leopoldo. São Leopoldo, falha minha. Ótimo, ótimo. Gilberto, a gente vai convidar agora, em nome do secretário Francisco Alves, representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que também vai nos presentear com os certificados. Cada um vai receber o seu certificado no final do treinamento. Quero chamar aqui a Estela Leves para a sua palavra. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui representando o desenvolvimento econômico e também participar desse poder de empreender a comunicação, né? E eu acho que Esteio hoje ele olha para o futuro, porque estarmos todos aqui hoje, num feriado, como tu já colocou, certo? E também nos preocuparmos com o nosso crescimento pessoal e profissional é muito importante. A comunicação não é somente fazer uma postagem bacana, ter uma publicidade ideal, ou se apresentar bem, falar bem. É muito mais que isso. A comunicação é uma ferramenta, é uma ponte, certo? Então, o que acontece? Ela gera negócios, ela gera oportunidades e também crescimento para a nossa cidade. Estar hoje aqui representa muito para o desenvolvimento econômico, representa o crescimento de Esteio. Atualmente, nós estamos com o Escritório do Empreendedor no Desenvolvimento Econômico, fazendo assessoria para todas as empresas de Esteio.
Isso faz com que nós crescemos muito em relação aos resultados dos eventos e dos empreendimentos que acontecem na cidade. Esse evento hoje, na verdade, ele é porque nós acreditamos numa coisa bem simples, que Esteio empreende. Empreende nas feiras, empreende no comércio da garagem, empreende nas lojas, empreende nos eventos e em todas as empresas que estão aqui hoje localizadas em Esteio. Certo? Então, assim, por que nós estamos aqui hoje? Para crescer profissionalmente, para crescer como pessoas. E o que acontece? Acontece que é uma grande oportunidade para podermos trocar ideias, fazer contatos, que vocês aproveitem bem essas palestras aqui, porque é um público, né, excelente. Os palestrantes, eu acho que eu conheço quase todos, tá? Mas eles vêm trazer algo a mais, algo que possa nos trazer um crescimento profissional e que possa fazer com que a gente possa se desenvolver, né, tanto no nosso meio de comunicação, como na empresa, até mesmo na vida pessoal. Então, eu gostaria de desejar para vocês um bom evento, aproveite bem cada troca de ideia, cada oportunidade que será colocada hoje aqui em função do crescimento e em função do poder da comunicação. Muito obrigada. Estela Leves, que também é coordenadora das feiras e das multifeiras de todos os eventos oficiais de Esteio. Então, todos os empreendedores, alguém lá na porta estava me passou essa informação, falou assim, Jean, eu gostaria de participar das feiras. Então, já tem aqui um network, já tenho o contato aqui com a coordenadora Estela. Obrigado pelas palavras, Estela. A presença de cada um de vocês fortalece ainda mais esta iniciativa que une conhecimento, network e desenvolvimento. E agora, com muita honra, gratidão e expectativa por tudo que viveremos nesse dia, está aberto oficialmente a imersão Dominus, dia 4 de junho de 2026, em Esteio. E por que eu falo em Esteio? Por que eu falo em Esteio? Porque todo esse movimento empresarial, empreendedor e de crescimento vai se mover para Sapucaia, para Canoas, região metropolitana, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Gramado, Caxias, Serra Gaúcha, interior, Campanha. Nós vamos nos movimentar. A ideia não é somente fazer negócios e crescimento dentro de Esteio, como já foi falado, mas expandir para todas as áreas. Quero que vocês conheçam os nossos patrocinadores. Eu vou ficar, nesse primeiro momento, eu vou ficar um pouquinho fechadinho aqui nessa caixinha, porque lá na televisão tem um quadrado e eu tenho que ficar enquadrado aqui. Mas, quando eu for chamar os responsáveis e diretores pelos patrocínios, podem, vou sair aqui agora só para o pessoal de casa, pode ficar aqui, porque tem uma outra câmera aqui, tá? Então, eu particularmente, nesse primeiro momento, dos patrocinadores, eu vou ficar um pouquinho encerrado aqui nesse cantinho, mas quando eu for chamar os patrocinadores para fazer o uso da palavra, podem ficar à vontade aqui no palco. Você pode estar... Então, para conhecer um pouquinho os nossos patrocinadores, a agência Inside New, que está fazendo toda a cobertura, a empresa do Rudiero Cruz, toda a cobertura, todos os vídeos, antes, durante e depois, vai estar fazendo também a palestra na parte da tarde, o Rudiero. Quero agradecer a parceria. Ô Coisinha, vem aqui, por favor. Coisinha. Ô fulana, ô Marezinha, troca o nome, bota apelido. Quem te deu autoridade, líder, para trocar o nome de alguém? Aquela pessoa te deu permissão? Eu sou o José, pode me chamar de Zé. Ele está te dando autorização. Agora, se ele se apresenta como José, tu não pode chamar ele de Zé. Porque ele disse que o nome dele é José. Tu não pode colocar apelido, tu não tem autoridade para isso, a não ser
que a pessoa que está se apresentando a ti te diga: eu sou o João, pode me chamar de Jô. Ela te deu permissão para isso. Então, o que tem de líderes no mercado, já começa aí o poder da comunicação. Ela já começou a se afastar do cliente, já começou a se afastar do liderado, já começou a se afastar da equipe, quando não chama a pessoa pelo nome. Tudo isso vai ter um efeito no final, porque não fechou a venda, porque não fechou o contrato, porque não avançou com aquela negociação, porque que na hora da entrevista eu fui deixado de fora. Tudo isso é acompanhado no momento que tu chega, no momento que tu sai, no momento que tu se levanta, no momento que tu conversa com alguém, no momento que tu dá atenção para uma pessoa ou outra. Nós estamos num ambiente onde frequentemente nós somos observados. Então, regra número 1 da comunicação: chame a pessoa que tu está conversando pelo nome. Eu esqueci o nome, Jean, como eu faço? Desculpa, eu esqueci o teu nome. Se tem dificuldade, quando tu for conversar, já leva um bloquinho, já leva um papel, já anota. A primeira conversa começa pelo nome. Tu está atendendo na loja, tu está atendendo numa reunião, começou a reunião, a pessoa começou a falar: desculpa, como que é o teu nome? Porque às vezes quem está apresentando a ti alguma coisa, algum produto, algum serviço, aquela pessoa está tão nervosa, tão impaciente, ansiosa, que ela já começa a falar sem se apresentar. Então cabe a ti também interromper o momento um pouquinho. Não queria interromper, mas como é que é o teu nome mesmo? Ah, é o João. Então, seu João, obrigado. Pode continuar. E pronto. Tu já anotou o nome, porque todo mundo gosta de se sentir importante. Quando tu chama uma pessoa pelo nome, ela está se sentindo importante. Importante. Sorrir, porque um sorriso abre portas que palavras não conseguem. Faz um sorriso assim. Quando tu chega para conversar com alguém, o Gilberto está aí? Gilberto, vem cá, Gilberto. Quando tu chega para conversar com alguém, vou pedir para o Gilberto, sobe o palco aqui. Bom dia, bem-vindo. Quando tu chega para conversar com alguém com um sorriso, o sorriso abre portas. Agora tu chega para uma reunião, 7 da manhã, 8 da manhã. Bom dia. Esquece negociar, esquece conversar de negócios, esquece conversar de projetos, esquece. Porque não vai fluir. Obrigado, Gilberto. Uma salva de palmas para o Gilberto, que daqui a pouco ele volta aqui. Obrigado, Gilberto. Sorrir, porque um sorriso abre portas que outras habilidades não conseguem. Então, olha a arte da comunicação. Chamar pelo nome, sorrir, olhar nos olhos. Tu está conversando com alguém, e aí tu está o olhar conecta. Quem já namorou na vida aí? Quem já namorou? Ih, já faz tanto tempo. Quem já namorou? Não, sério mesmo, quem já namorou? Quem está casado aí? Continua namorando, né? Graças a Deus. O namoro começou como? Começou com beliscão? Começou com um empurrão? Ah, Jean, o meu namoro, eu e minha namorada, eu e meu namorado, começamos que nem nos filmes, caiu a caneta. E aí eu me abaixei para pegar a caneta, ela se abaixou e nós nos levantamos, trocando. A primeira coisa que conectou a tua paixão foi o quê? Porque o olhar conecta. Quem tem filhos? O que conectou tu com teu filho?
Hã? Hoje tem o exame, agora esqueci como é que é o nome do exame. Ultrassom, como é que é o 3D? Eco 3D, obrigado, doutor. Eco 3D. O médico vai lá, o especialista vai lá, e o pai e a mãe já se conecta com... E tem o pai e a mãe que olha aquele slide, aquela tela, e diz, olha que coisa linda, olha como o nosso filho é lindo, olha como a nossa filha é linda. Sinceramente, não dá para chegar a esse consenso. Mas nós estamos falando de pai, nós estamos falando de mãe, nós estamos falando de olhar. E eu estou olhando. Eu não tenho ainda a formação do meu filho ali, eu não tenho ainda a formação da minha filha ali naquele vídeo, mas eu sei que é o meu filho, eu sei que é a minha filha. Então, quando eu olho, há uma conexão de verdade, não há uma distração. Então, líder, eu vou tratar sempre vocês como líderes, é chamar pelo nome, é sorrir e é olhar nos olhos. Jean, mas eu vou ter que dar um feedback para mandar o cara embora. É chamar pelo nome, é sorrir e olhar nos olhos. Jean, mas eu tenho que chamar o meu filho para dar uma bronca nele. É chamar pelo nome, é sorrir e olhar nos olhos. Mas é uma notícia ruim que eu vou ter que dar. É chamar pelo nome. O teu sorriso não vai ser tão largo. E é olhar nos olhos. Essa é a missão de um líder que respeita e vai cobrar respeito dos demais. Quem domina o básico, domina a comunicação. Outro dia eu estava na fila, não vou falar a cidade, ainda mais agora negócio de internet. Eu estava na fila e tinha uma senhora mais ou menos de mais de 80 na minha frente. E a atendente, já lá pelas 4, 5 horas da tarde, ela chama o próximo, e o próximo é essa senhora dos seus 80 a mais. E a atendente, quando a senhora baixou a cabeça para mexer na bolsa, ela olhou para mim e fez assim, ó. Aquilo ali transmitiu para mim, mais uma véia? Já estou cansado de atender gente idosa. Foi isso que transmitiu para mim. Aquela bufada dela, aquela virada de olhos, que ela olhou para alguém me ajuda, alguém me socorre, é uma senhora de 80 a mais que está chegando para ser atendida e a única coisa que ela fez foi baixar a cabeça e procurar algum objeto na bolsa, algum documento, alguma receita, uma caneta, eu não sei qual era. Quando ela falou próximo, eu levantei e saí do local que eu estava. Eu era o próximo. Eu não quero ser atendido por uma pessoa que despreza ou desmerece uma pessoa na minha frente. Na minha frente. Então, em todos os ambientes que tu estiver, sempre vai ter alguém observando as tuas atitudes. Sempre vai ter alguém observando as tuas atitudes. Numa simulação para uma grande empresa na Inglaterra, o empreendedor, fazendo a sua seleção, falava sobre a parte seletiva, chamava os próximos candidatos, conversava com um, conversava com outro, conversava com um, conversava com outro, em termos de 20 minutos, meia hora, cada entrevista, cada bate-papo, para conhecer o lado profissional daquela pessoa que estava ali buscando aquela oportunidade de trabalhar naquela empresa, e todos tinham que esperar o resultado lá de fora. E chegou um que a entrevista não demorou 20 segundos. 20 segundos. E aí, quando esse último saiu, que não demorou 20 segundos, os demais estavam ali, a entrevista foi meia hora, foi 20 minutos, foi 15 minutos. Eles olharam, falaram, já terminou a entrevista? Já terminou. Mas o que tu fez? Tu conversou com ele? Aí ele falou assim, não deu tempo. Tá, mas o que tu fez quando tu entrou na sala? Quando eu entrei na sala, disse esse último entrevistado,
tinha uma garrafa de água no chão. Eu levantei e coloquei na mesa dele. E o empresário disse: tu está contratado. Os demais... Bom dia, senhor. É normal uma garrafa d'água no meio da porta? Não é normal. Qual o objetivo disso? Os demais estavam preocupados mais em chegar para a entrevista do que perceber um obstáculo de propósito que o empresário colocou ali para fazer um teste. Qual deles iria se animar a se abaixar e tirar esse obstáculo do caminho? Se ele não faz isso para entrar na minha empresa, na minha frente, duvido que ele vai fazer isso quando estiver dentro da fábrica e perceber que existe um parafuso no chão que pode causar algum acidente e que ele possa remover, ou de repente ele vai dizer: ô coisinha, tu não viu isso aqui? Tu não viu que isso aqui pode causar um acidente? Tira isso aqui daqui. Ou seja, o líder tem que ter uma atitude. Em 20 segundos, em 10 segundos, na tua chegada, as pessoas fazem uma leitura. E nessa leitura, elas vão deduzir quem tu é. Por isso, quem domina o básico, domina a comunicação. Teste. Arruma uma dupla aí rapidinho. Não pode ser o teu marido, não pode ser tua esposa, não pode ser o teu sócio, não pode ser quem tu conhece. Então quem está aqui na frente pega alguém lá de trás, quem está lá atrás pega alguém aqui da frente, quem está do lado direito pega alguém da esquerda, a esquerda do lado direito, do meio para... Bom, eu vou facilitar a vida de vocês. Eu quero uma foto. Agora é o momento da foto, porque foto não precisa falar, foto não precisa ter áudio necessariamente, mas é uma foto. Vai tirar com, agora pode ser com o teu familiar, com a tua equipe, vai tirar uma foto e vai marcar o Instagram da Dominus. Ok? Então, 40 segundos para isso, rapidinho, tirar uma foto e já marcar. Eu sei que muitos já marcaram que já estão aqui, mas não tinham tirado uma foto com a equipe, ou com o convidado, com o colega. Então, faça isso nesse momento. Jean, só um pouquinho que eu tenho que arrumar minha sobrancelha. Arruma a sobrancelha, então. Tem que arrumar o cabelo, arruma o cabelo. Quem não está seguindo o Instagram da Dominus, já coloca para seguir, já coloca para compartilhar, já manda para alguém. Tem gente que veio com o time inteiro. Ótimo. Pronto? Marcou? Publicou? Pessoal, vamos lá. Vamos seguir aqui. Nós vamos... Só para vocês entenderem. Coloquei um resumo aqui rapidinho. Quando terminar o meu momento aqui, guarda isso no teu coração. Alguém vai pensar assim, ó: bah, foi muito bom até agora. Fala para quem está ao teu lado assim, ó: tu não sabe nada. Fala aí, não sabe nada. Porque o melhor vai ser depois da minha palestra. Aí o próximo colega que vir aqui, tu vai dizer assim: caramba, já foi 2. E eu já notei muita coisa, já aprendi muita coisa. O melhor vai ser o terceiro. Aí quando terminar a nossa manhã para o almoço, alguém vai dizer assim: eu acho que eu já estou satisfeito. Tu não imagina o que vai acontecer de tarde. Então, daqui a pouquinho,
eu vou dar um intervalinho de 3 minutos para o nosso chefe Ed Dagre vir até o palco. E nesse intervalinho de 3 minutos que eu vou dar, eu quero o seguinte: tem muitos familiares de vocês e muitos colegas de vocês que estão em casa agora, recém acordando. E aí eu gostaria o seguinte, que tu que é pai, está o teu filho em casa, e é aqui perto, esteja ou não, tu disser assim, ó, filho, te arruma agora, porque eu quero que tu chegue aqui meio-dia. Eu quero que tu chegue aqui 1h. Liga para o teu sócio, liga para a tua sócia, porque muitos, durante essa semana, deixaram de estar aqui às 8 da manhã, porque pensaram assim, ó, eu não vou marcar compromisso na quinta-feira do feriado, porque eu vou viajar, eu vou passear. E por incrível que pareça, não viajaram e não estão passeando, estão em casa agora. Então tu liga, tu manda uma mensagem e diz assim, ó, eu quero tu aqui à tarde. Eu quero aqui tu em meia hora. Manda uma mensagem, porque tudo aquilo que é bom para a gente quer também para os outros. E principalmente para as pessoas mais próximas da gente, que a gente ama. Então, não perde essa oportunidade de convidar alguém que está aqui ainda, que é Esteio, que é Sapucaia, que é da região, que pode vir de moto, de Uber, de bicicleta, de skate, de patins, correndo, para aproveitar esse dia inteiro conosco, tá bom? Minha história rapidinho, arquivo pessoal, 2004, eu iniciei na formação da Escola Técnica de Comunicação Padre Landel de Moura, em Porto Alegre. Ali eu me preparei para diversas áreas de comunicação, comunicador, apresentador, entrevistador, animador, locutor, dublador, editor, operador de câmera, produtor de rádio e TV. Ao longo da caminhada tive a alegria de apresentar programas que foram transmitidos na TV Record, na TV Bandeirantes, além de atuar em emissoras de rádio como a Rádio Capital, a Rádio 100,5, a Rádio Repórter, a Rádio Destaque. Aqui tem algumas fotos do arquivo. Na televisão também apresentei o programa Fala Cidade na Tri TV, na Vale TV, no Vale dos Sinos, levando informações, diálogo para a comunidade. Hoje, se conectado com a comunicação, estou como diretor de comunicação da CISI desde 2019 e atualmente tenho a honra de presidir a CDL Esteio na gestão 2026 e 2027. A comunicação, para mim, sempre foi muito mais do que profissão. É uma missão de conectar ideias e oportunidades e pessoas. Então, aqui já é o que está acontecendo na Dominus, nas redes sociais, no Instagram. O pessoal de casa que está acompanhando hoje, também pelo YouTube, já tem 2 aulas, a aula número 1, a aula número 2, o poder da comunicação e a arte da comunicação, que depois vai ser passado para vocês também, para não perder o fio da meada, para vocês acompanharem. Nós teremos ao longo do ano mais 6 aulas, mais 6 encontros aqui em Esteio, no Reis Executive Center. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês, tem uma agenda. Falar em público não é sobre perder o medo, é sobre conquistar confiança. Vamos repetir essa frase? Falar em público... Não, o que deu aí? O que é isso, meu Deus do céu? Vamos de novo? 1, 2, 3. Falar em... Tá, sentado é uma coisa. Quer ver que eu como em pé? Muda, fica em pé agora. Vamos lá? 1, 2, 3. Uma forte salva de palmas para vocês. Depois eu continuo aqui e eu quero agora chamar esse cara, multicampeão. Já tinha ouvido falar de MMA, já tinha ouvido falar de boxe, já tinha ouvido falar de luta livre, mas eu nunca tinha ouvido falar de ser um multicampeão na gastronomia, na culinária. Gente nossa, levando a nossa cultura, levando a nossa gastronomia, levando o estudo da culinária, esse talento que tem que estudar muito para chegar onde chegou. Uma coisa é tu fazer a tua comida em casa, o teu alimento em casa, aquilo que tu gosta de comer, aquilo que a tua família gosta de comer, aquilo que as pessoas que gostam de ti gostam de comer. E outra coisa é tu preparar um prato para uma outra cultura, para uma outra nação, para um outro povo que não conhece aquele tipo de tempero. E eu tenho uma honra
de chamar aqui no palco esse cara que nos enche de orgulho, porque tu conseguir, numa área tão competitiva como aonde tem gente excelente de alto nível espalhado pelo mundo todo, tu ser uma pessoa que consegue, com amor, com dedicação, com alegria, transmitir tudo aquilo que tu tem dentro do teu coração e transformar isso num alimento, transformar isso numa comida, transformar isso num prato e chamar a atenção do mundo todo, pelo menos 3 vezes, tricampeão mundial, chefe Ed Dagré. O palco é teu. Uma forte salva de palmas. Com vocês, chefe Ed Dagré. Com vocês, chefe Ed Dagré. Bem-vindo à Imersão Dominus. Bom, um bom dia a todos e a todas aqui. Primeiro, agradecer ao Jean, a Dominus aqui. Dizer que sim, é um momento muito importante para mim poder estar aqui. Eu tinha uma agenda pesada, te falei, né? Acabei de chegar, se vocês olharem minha rede social, vocês vão ver. Eu acabei de chegar de Uruguaiana, onde bati lá meu 20º recorde mundial, tá, gastronômico. E quando o Jean, ainda na Multifeira, e na FenaSul, me convidou para que estivesse aqui, eu, no mesmo instante, não titubeei. Falei, não, vou estar junto, sim. Eu acho que a gente pode somar muito, passar um pouco da experiência que eu vivi e vivo ainda, né? Porque, como o Jean mesmo falou há pouco tempo, eu estou hoje tricampeão mundial, pan-americano e sul-americano, e aí alguns brincam, né? Tá, mas é tricampeão. Sim, mas só teve 3 mundiais até agora. Então, é muito bacana e que a gente possa ter uma conversa leve, tranquila, como é hoje a minha gastronomia. Algum de vocês aqui já deve ter visto alguma coisa nossa aqui dentro da FenaSul, da Expo Leite, mesmo da Expo Inter. O ano passado a gente foi para o Fantástico, com o maior carreteiro do planeta, onde eu fiz aqui um carreteiro para 30 mil pessoas. Isso foi algo surreal, que depois eu conto um pouco dessa história também para vocês. Bom, pessoal, eu quero falar para vocês, então, sobre a comunicação aqui na era da atenção curta. Como conquistar engajamento em um mundo que não para de rolar a tela. E é mais ou menos isso, né? Como eu falei antes para vocês, então, eu sou o chefe Ed Dagré. E aí perguntam, eu gosto sempre de começar explicando o porquê do Dagré. O Dagré é francês, tá? Então eu trago isso... mentira, não é francês. Já vamos começar aí, tá? A minha esposa se chama Grace. E aí, quando meus amigos, e o Maninho está aqui, falavam assim, hoje vamos fazer um churrasco? Vamos, mas vamos aonde? Ah, vamos lá no Ed Dagré, que o apelido dela é Gré. E como deu muita sorte, tá bom assim, eu não vou mexer. E, é claro, é uma homenagem para minha esposa, então, dessa forma, eu homenageei todas as mulheres que estão aqui. Eu passei antes a vocês, então, hoje eu sou o maior recordista gastronômico do mundo, tá? Presidente da Associação Gaúcha de Churrasqueiros e Chefes, vice-presidente da Federação Brasileira de Chefes também, membro honorário da Confederação Pan-Americana Gastronômica e também tricampeão mundial. Aqui um pouco das minhas redes sociais. E vou deixar uma dica já, quem não me segue ainda, por favor, RS_Brasa e Prosa, e também Caçador de Recordes. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o Caçador de Recordes. E hoje aqui, mostra aqui, Bá, eu quero fazer um regalo aqui. Algum sortudo aqui hoje vai levar uma faca oficial minha, tá?
que daqui a pouco a gente vai criar uma dinâmica aqui e ver quem é o sortudo da vez. Tá? Isso é um presente que eu quero passar a vocês. Hoje a gente tem a comunicação, e essa é a pauta principal hoje aqui, né, Jean? E é muito importante poder falar. Hoje eu tenho uma média aí de 7 milhões a 10 milhões de visualização mês dos conteúdos que eu gero. E aí vai falar, tá, mas e o que gera isso? Porque é gastronomia, entendeu? É bacana poder falar isso, porque é como se o nosso estado inteiro me visse uma vez por mês, entendeu? Então, quem tiver tempo, puder olhar, o que eu passo é exatamente o que eu vivo, o que eu gosto. A autoridade, muitas vezes, ela não pode tomar a frente da autenticidade. Seja autêntico no que você está fazendo. E a gastronomia, ela não aceita o fake. Ou você é de verdade ou você não é. Eu posso pegar o mesmo insumo, o mesmo alimento e dar para cada um de vocês aqui, a gente cozinhar no mesmo fogão ou fazer o mesmo churrasco, e eu garanto para vocês que nenhum vai ficar igual. Tá? Então, às vezes me perguntam, né, maninho? Às vezes o pessoal fala assim, tá, chefe, você vai fazer um carreteiro agora lá em Uruguaiana, a maior paella campeira do mundo, eu servi 11 mil porções. Aí eles, mas chefe, quanto vai de sal? Quanto vai de quantidade em cada um? Gente, não tem, eu não consigo dizer, sabe por quê? É uma coisa meio que dom, porque você vai fazendo, vai sentindo, o alimento vai se transformando, é uma alquimia mesmo. Então, com essa transformação, eu sei exatamente a quantidade, porque se eu pegar para 1 quilo de arroz, eu vou utilizar 20 gramas de sal. Então, para 100 quilos, eu utilizaria 20 quilos. Para 1.000 quilos, eu faço 3.000 quilos. Seria 300 quilos de sal. Ninguém ia conseguir comer. Não é. Então, essa alquimia ela vai acontecendo e existe uma conexão no momento em que eu estou na cozinha e muitas mulheres aqui, e até mesmo os chefes de casa, quando estão cozinhando, sabem o que é isso. Às vezes, uma vaciladinha que a gente dá, vai lá, putz, ficou salgado, né? Ou então faltou sal. Então, é muito de como você está naquele momento, como você está vivendo. Ela está rindo lá, porque salgou demais ontem a janta, né? Ah, olha aí, ó, viu? A batata sempre salva, né? É. Mas então é isso, a gastronomia é mais ou menos isso. E a comunicação é isso, gente. Entendeu? Passem o que vocês realmente estão vivendo. Ah, é difícil gravar um vídeo, às vezes a gente passa trabalho para poder estar na frente da câmera. Eu gravo todo dia, todos os dias. E não esqueçam o que eu vou falar agora. E agora não é o chefe Ed da Grey que está falando, é o biomédico. Eu sou biomédico, eu tenho 3 hospitais, eu tenho quase 500 colaboradores. Tá? A gastronomia era um hobby que se tornou a paixão da minha vida, e hoje também um business. Eu não posso mentir isso. Se tornou um negócio, hoje, talvez até mais rentável do que a própria medicina. Então, é isso, da gente se reinventar o tempo todo. Então, eu já vinha com o Brasa e Prosa, com o chefe Ed da Grey, e há pouco tempo nasceu o Caçador de Recordes, que está aqui. Que foi um insight muito bacana também, que do nada me deu uma ideia. O ano passado, enquanto o estado do Rio Grande do Sul viveu tudo aquilo que a gente passou das enchentes, e eu acho que todo mundo tem que ter uma conexão divina, independente de religião, de como viva, e Deus falou comigo. Era no dia 4 da manhã, eu tive um insight, ele falou, você vai construir a maior panela do mundo e vai fazer um carreteiro, vai ser o carreteiro da reconstrução. E você vai servir tudo isso de graça. Eu fiz, quando eu chamei os maiores especialistas e conversei sobre o que eu queria fazer, o tamanho da panela que eu queria fazer, que era uma panela de quase 20 toneladas de alimento, e aí me disseram, é impossível, isso não tem como ser feito. Os especialistas, os melhores.
E eu trouxe o único cara do Brasil que faz algo parecido. Ele tem 4 panelões desses, só, claro, menores, e ele atende o Brasil todo, fazendo eventos parecidos com os meus. E eu falei, cara, o que você acha? Ele chegou de Goiás, ele mora em Goiás. Quando ele olhou aquele panelão, ele colocou a mão na cabeça e falou, cara, não tem como fazer. Isso vai queimar, isso não dá certo, não tem como dar certo. Eu falei, então tá bom. Mas eu tinha uma conexão maior. Eu sabia o que eu estava fazendo. E quando você tem a convicção do que você vai fazer, vai dar certo. Mesmo contra tudo e todos, a gente fez. Foi um espetáculo, não teve um grão de arroz grudado. Maninho estava lá, não sei se mais alguém viu ou esteve. Estava lá, tem bastante gente que estava lá. E puderam experimentar, né? E como é que estava? Tá? Então, isso fala a realidade. Então, é isso. Às vezes, um sonho ele se torna assim, uma realidade em cima do que a gente acredita e tem a convicção do que está fazendo. E eu tinha total convicção. E, por isso, deu certo. Aqui, alguns números, né, que a gente trabalha hoje. Hoje, a gente está em guerra, né, pessoal? A disputa do século XXI não é por dinheiro, é por atenção. Mais de 5 bilhões de pessoas conectadas, centenas de mensagens por dia, milhares de conteúdos disputando a atenção. Nunca foi tão fácil comunicar, mas nunca foi tão difícil ser ouvido. E é verdade. Hoje a gente não fala mais com o nosso vizinho, a gente manda um WhatsApp para ele. Lembra? A gente chamava o vizinho, vamos tomar um chimarrão, vamos bater um papo. Isso hoje, como é que vai ser a próxima geração? Vocês já pararam para pensar? A preocupação disso tudo? O maior concorrente não é o seu concorrente. Você disputa atenção com o mundo inteiro. Todos aqui, acredito que são empresários, né, de alguma forma têm o seu trabalho. E vocês sabem, a disputa é ferrenha. E muitas vezes até desleal. Então a gente tem que ter uma conexão, muitas vezes, espiritual, com a família. E eu posso falar isso, a minha base hoje é a família, tá? Porque eu viajo o mundo, ou em torneios, ou em palestras. Eu atendo hoje, aqui no Brasil, grandes celebridades. Eu atendo Neymar, atendo o príncipe de Abu Dhabi, os sheiks. Agora esse ano eu atendo Marcélia, vou para a França atender um dos CEOs do Paris Saint-Germain. Eu sou um dos chefes exclusivos do Paris Saint-Germain. Faço Madrid, Barcelona. Então, e com muita tranquilidade, levando o que eu aprendi aqui. Eu vou lá, muitas vezes, fazer o arroz carreteiro para eles. Entendeu? Então, é realmente mostrar a autenticidade no que a gente faz. A minha cozinha é autêntica. Vocês viram agora na FenaSul, e tem bastante gente aqui que estava lá, onde a gente fez o maior carreteiro de cordeiro do mundo, entendeu? Cara, teve gente de fora que foi lá, eu lembro um carioca que chegou e falou, mas eu nunca comi o cordeiro, eu acho uma carne muito forte, como é que ficou boa aqui? Entendeu? E, para mim, a minha carne preferida é o cordeiro, entendeu? Então, tem muito isso de como conectar isso tudo, entendeu? Como entender esse processo todo, né? O que prende a atenção? A surpresa, a curiosidade, a emoção e a identificação. 3 segundos. 1, 2, 3. Passou. Esse é o tempo que muitas pessoas levam para decidir se continua prestando atenção num vídeo ou não. E aqui eu fiz o maior hambúrguer do mundo na FenaSul e passou de 5 milhões, está correndo ainda, vai passar de 10 milhões de visualização esse vídeo. E aí você vê, o que eu fiz nesse vídeo? Eu comecei pelo final. Eu comecei com o hambúrguer pronto, e aí daquele choque, e daí a gente entra mostrando como ele foi feito. Então, muitas vezes o algoritmo do Instagram ou da rede social, ele tem que entender
que realmente aquilo é relevante. Porque às vezes o que é relevante para o nosso entendimento não é para aquele algoritmo. Muitas vezes é um detalhe. Você vai falar, pô, no vídeo eu fiz 100 vezes, eu troquei a cor da camisa e mudou tudo. Então, não tem uma receita. Vocês vão ter que descobrir. Mas eu garanto para vocês também que a hora que vocês entendem esse processo, ele fica automático. Então, mas hoje todos os meus vídeos viralizam? Não, mas todos têm relevância. Entendeu? Porque a gente começa a entender todo esse processo. E gravem bem uma coisa, quando a gente fala ali, ó, emoção, mais uma vez, agora vem para o biomédico falando. A gente grava as coisas de duas formas já. Eu vou te provar isso. Por emoção ou por repetição. Nosso cérebro só trabalha assim. Eu vou te provar isso te dizendo assim, o que você almoçou ontem? Você vai dizer, putz, cara, eu não lembro. Agora, se eu te falar no aniversário, o teu casamento, o jantar do teu casamento, você vai me dizer, não, peraí, no meu jantar tinha um prato que assim, ó, foi feito desse jeito, era totalmente... Você teve uma emoção. Agora, se você todo dia comer arroz, feijão e bife, você vai saber que foi arroz e feijão por repetição. Então, o nosso cérebro ele trabalha assim. Os atalhos cognitivos que a gente cria é exatamente nesse sentido. Entendeu? Então, sempre que vocês forem pensar em algum material, pensem nesse atalho cognitivo que vocês querem que a pessoa entenda, ou de forma subliminar, mas que ela grave. Entendeu? Ela teve uma emoção ali. Ela teve uma memória afetiva, entendeu? Aconteceu uma vez, eu fazendo um jantar especial para uma procuradora da República. E eu falei, cara, eu vou impressionar. Eu fui lá e comprei o Wagyu, que é o boi mais caro do mundo. Peguei as carnes mais top, fiz um monte de acompanhamento. E aí, lá na minha geladeira, eu tinha 3 milho verde. Peguei, como eu tenho uma parrilha, coloquei na parrilha também. E servi a mulher, eu fiz tudo assim. E aí, daqui a pouco, ela me dá um milho daquele. E eu tenho mania de fazer com um pouquinho de manteiga. Aí eu tenho um sal de alho negro que eu coloco e tal. Ficou bem legal. E ela me pediu, ela começou a comer o milho e chorar. E chorava. Eu falei, doutora, o que houve? Não está legal e tal? Ela, não, o teu jantar está muito especial. Mas o meu pai fazia para mim o milho assado na parrilha. Então... essa memória afetiva, muitas vezes é isso que prende, é isso que você vai fazer com que a pessoa se conecte contigo, entendeu? Pessoas esquecem dados, pessoas esquecem números, pessoas lembram de histórias. Vocês nunca mais vão esquecer da história da panela que eu contei para vocês aqui, da maior panela do mundo, entendeu? Do maior arroz carreteiro do mundo. O que chama mais atenção? Uma panela gigante ou a história por trás dela? Exatamente isso que eu estava falando agora. Ali, a RBS conosco, o carreteiro, dos recordes. E o bacana é o seguinte, tudo isso que eu faço, todos esses recordes, já são 20, e a minha meta é bater 100 recordes. Deve falar, pô, o Maninho às vezes me fala, mas Ed, para, cara, o que você quer, entendeu? E eu brinco que eu sou que nem a Gillette. A Gillette já tinha o Presto Barba de uma lâmina ali, que era o melhor que existia. Os caras foram lá e lançaram 3 lâminas. Pô, perfeito, né? Não, 5 lâminas. Agora já tem o Max 7. Então, peraí, eu quero ser a Gillette da parada. A briga é comigo. Eu tenho que me superar a cada instante. Então, guardem bem isso. Sejam sempre a Gillette da história. Quando se acomodar, você fala, não, mas espera aí, eu quero melhorar ainda um pouco mais. E aí foi onde nasceu o Caçador de Recordes. Eu já estava acomodado, eu falei, não, agora eu preciso criar alguma outra coisa. Nasceu o Caçador de Recordes, graças a Deus, e é sucesso aí. Antes, evento para quem estava presente, hoje, evento para quem está presente, mas quem acompanha online também. A importância, muitas vezes, de você estar no teu comércio, ao invés de você estar ali sentado, pegando os boletos, contando como é que eu vou pagar essas contas no final do mês. O mercado online hoje é gigantesco. Live, lança esse teu produto na rede, entendeu? Hoje eu sei por mim, entendeu? Quantos patrocinadores me procuram
pela rede social. Eu nem sei quem é. Agora, esses dias mesmo me ligaram para mim fazer, esse talvez seja agora o maior desafio da minha vida. Para 30 mil pessoas eu tinha feito aqui, mas agora eu vou fazer em off, por favor, mas o aniversário do Corinthians na Arena Neoquímica para 50 mil pessoas. Então, isso é algo gigante. Você fazer comida. Obrigado. Você fazer comida ao mesmo tempo para 50 mil pessoas, colocando sabor, colocando a autenticidade ali dentro, não é fácil, tá? E eu quero que vocês acompanhem tudo isso junto comigo, vai ser muito legal. Um evento para 10 mil pessoas, ela me dá 100 mil visualizações e 1 milhão de impactados. Então, muitas vezes, não se resuma a um simples vídeo ou a um simples trabalho que você está fazendo. Ah, mas tem 10 pessoas, nós estamos em 100 aqui. Não. Tenha certeza que eu saio daqui hoje, eu vou publicar tudo isso, o Jean vai publicar, vocês aqui vão publicar, e a gente vai chegar a 1 milhão de visualização. Então, isso é um impacto que a gente espera e que a gente tem total condição de gerar. Só que cada um tem que acreditar e, principalmente, ter a noção e convicção do que está fazendo. Senão, não adianta. Tá? E assim é na vida, no comércio, em tudo. O conteúdo que funciona hoje, olha o que eu falei ali, o conteúdo autêntico, não inventa. Não cria uma coisa que você não conhece ou que você não domina. Tá? Porque você pode, assim como a internet faz, ela destrói. Então, todo esse cuidado a gente tem que ter. Animado. Não adianta você começar um vídeo ali, pô, eu vou aqui, vou fazer um carreteirinho aqui e tal. Não, galera, para cima, entendeu? Esses 3 primeiros segundos tem que, se puder pular, plantar bananeira, paciência, faz, entendeu? Bem feito, emocional e compartilhável. Sempre pensa assim, eu compartilharia esse meu material? Porque ali você vai ter um filtro de 50%. Muitas vezes a gente faz alguma coisa pensando, ficou legal. Vamos... Não, mas você compartilharia? Não, com certeza não. Então, esse vai ser um material que não vai ter relevância. Muitas vezes o público se conecta com o durante do que o resultado final. É aquilo que eu estava falando antes. Busque algo diferenciado, algo que conecte as pessoas, porque se você vacilar, vai passar despercebido, ninguém vai te ver. Aqui foi o que a gente acabou de fazer em Uruguaiana, a maior paella campeira do mundo. Era muita gente. Essa é minha mãe, e aí a conexão com a família que eu passo a vocês. A minha mãe sempre está comigo, todos os recordes. É meu braço direito, é a paixão dela também. Meu pai era cozinheiro presidencial, então, hoje, a maioria que me segue conhece, eu tenho um prato que é a farofa do presidente, que eu ganhei 3 mundiais com ela já. Então, me pergunto, mas o que tem nessa farofa? Essa farofa era que meu pai fazia para o presidente da República. A base dela é o pequi, que é lá do Distrito Federal. E aí, claro, eu fiz uma releitura e deu muito certo. Então, é essa conexão, tá entendendo? É poder mostrar o que é realmente a gente vivia. E aí, muito legal, eu fiz em São Jerônimo o maior bife à parmegiana do mundo. Foram 9 mil bifes à parmegiana. E lá a gente consegue ver o impacto social de tudo isso. Onde crianças chegavam para mim, pessoas. Mas, chefe, o que é um parmegiana? A gente vive numa bolha, tá? Uma bolha, de verdade. Onde a gente tem acesso a quase tudo, né? Então, mas a realidade não é essa. Então, o social é muito importante e ele dá muito engajamento também. Tá? Ele talvez seja hoje uma das maiores ferramentas de engajamento. Eu não conheço nenhum empresário de sucesso hoje que não tenha um trabalho social por trás. Então, pensem sempre nisso, tá? Aqui, o maior hambúrguer do mundo, eu fiz há menos de um mês aqui na FenaSul. Esse vídeo já está com quase 6 milhões de visualizações. A minha mãe fez o maior pão do Brasil, fez na hora o pão ali, no estilo moquém mesmo, que é assado na brasa.
tá? Um pão com 2 metros e pouco, foi meia tonelada só de carne. Foi algo surreal, bem diferente mesmo, saboroso. Quem pôde estar ali experimenta. Tava bom, né? E incrível, assim, porque muitas vezes falam, cara, tá, chefe, eu fiz a pizza ali, 8.000 fatias de pizza. Cara, vai sobrar, porque é muita pizza. Era 72, a maior pizza linear do mundo. 72 metros de pizza, meia tonelada de queijo. E a minha equipe é 20 pessoas. Aí como é que faz isso tudo? Eu tive mais de 200 voluntários. Todos os meus eventos, os voluntários, o pertencimento é muito importante em tudo que você for fazer. Não adianta a pessoa simplesmente vir comprar na tua loja ou ter um negócio contigo porque ela é tua amiga ou porque ela não vai voltar. Agora, se ela se sentir pertencente àquilo, não, eu compro ali porque, cara, naquela loja é diferente. Além do produto ser bacana, o atendimento é legal, o pós-venda é legal, aquela pessoa me liga para saber, olha, chegou tal coisa. Entendeu? É isso que o mercado procura, que muitas vezes a gente entra no automático e esquece de tudo isso. Aqui a gente fez Alegrete, a maior arroz com linguiça. E aí tinha uma coisa legal, né? Porque aqui deve ter bastante gente de Esteio, né? Eles tinham uma briga comigo, porque o recorde da maior linguiça do mundo é meu, eu já bati 3 vezes o meu próprio recorde. Lembra da Gillette? Eu bati uma vez com 185 metros, depois fiz 205 e agora fiz 220 metros. E aí, lá no Alegrete, o prefeito Jesse, esse daí se tornou meu amigo, daí ele, chefe, não tem lógica, nossa terra da linguiça, e hoje Esteio tem o recorde da maior linguiça do mundo. Vem fazer aqui. Eu falei, não, peraí, vamos construir isso. Primeiro eu vou aí, a gente faz o maior arroz com linguiça do mundo, e a gente fez lá também, foram 12.000 porções, foi muito bacana, e agora em setembro ele quer mais um recorde. Então, é aquilo do carinho, a atenção que a gente dá para tudo isso. Ali o primeiro prato eu dei para uma criança autista, para ter toda essa questão de entendimento e de compartilhamento de tudo isso, né? Aqui o torneio de chefes, a gente fez esse ano aqui também um torneio de chefes, onde eu trouxe 15 países participando aqui conosco, e essa conexão é muito importante, de outros países, de outras culturas, como você falava, tá? Isso nos traz uma paz de espírito mesmo, de poder entender com um olhar um pouco diferente, que muitas vezes o que é regra aqui não é regra lá, mas a gente consegue se juntar e fazer com que algo se torne maior. E a gente teve a prova disso agora nesse evento, que foi fantástico, gigante, entendeu? A inteligência artificial chegou, pode auxiliar muito, mas não deixe a IA ser mais do que 10% do seu conteúdo. Isso é muito sério, que a gente vai viciando. Não, vou pôr na IA, que a IA resolve, vou fazer meu conteúdo, a IA vai fazer para mim. Eu já fiz o teste, não funciona. Ela consegue te dar um norte, mas sigam vocês. Criem uma conexão com o íntimo de vocês, que vocês vão entender. Tá? A IA produz conteúdo, as pessoas produzem conexão. O que nunca vai mudar, tecnologia muda, plataformas mudam, algoritmos mudam, mas pessoas continuam querendo sentir, sempre, tá? A emoção, o pertencimento aqui, a confiança, o propósito, a conexão humana e a inspiração. Inspirem-se em algo. Eu me inspiro o tempo todo no meu pai que cozinhava, na minha mãe que está do meu lado, na gastronomia, que quando eu vinha para cá, para o Rio Grande do Sul, com meu avô, a gente ia lá e fazia um churrasco na vala. Tchê, isso é diferente, isso é bacana, entendeu? Não vence, no final das contas, não vence quem fala mais,
Não vence quem publica mais. E não vence quem tem mais seguidores. Isso é muito importante. Vence quem cria conexão. Tá? Gratidão, tá? Que a busca por visualizações vire em busca por conexões. Tá, pessoal? De uma forma muito rápida aqui, eu quis passar um pouco para vocês do pouco da minha experiência, que é pequena dentro disso tudo, mas que a partir de hoje a gente possa se conectar, todos que estão aqui, tá? Estar conectado, as minhas redes sociais estão à disposição, quando quiserem gravar algum conteúdo, alguma coisa, eu podendo estar, não tem tempo ruim, sou parceiro. E, Jean, obrigado. Vamos pensar agora aqui, ô Ezequiel, vem cá. Vamos sortear essa faca aqui, quem vai ser o sortudo da noite? Bom, pelas minhas contas, nós temos perto de 100 pessoas aqui, né? Quase 200? Tá. Todos têm? Tem um número ali? Tá, então vamos fazer o seguinte, me empresta o teu papel e a caneta. Ou, ó, eu não sei quem escreveu, como foi. Eu vou colocar um número aqui, tá? E... tá aqui o número, tá? Você vê aí para nós, então, quem é o 89. Foi bem aleatório mesmo, tá? 89. Essa pessoa vai ganhar uma faca exclusiva do chefe Ed da Greta, assinada por mim, tá? E é a faca, o modelo que eu ganhei os 3 mundiais. Então, é um presente bem bacana. 89. O Jean está vendo se não é ele. Se for você, não vai valer. Até eu queria ganhar essa parte. 89, quem será? Rafael Lopes. Rafael Lopes. Ô, líder, olha. E tem cara de churrasqueiro. Pelo menos shape nós temos de churrasqueiro. Hã? Que legal. Sobe aí, Jean, vem cá. Jean, vem junto, vamos fazer uma foto junto aqui, entregando para o campeão aqui. Acabei de dizer, podia ser eu. Pô, que legal. Acho que deve ser a 15ª faca que eu tenho. Olha aí que bacana. Então, de coração, que você possa aí fazer um churrasco bacana, utilizar na tua casa, tá? Um presente de coração do chefe Ed da Grey para ti. E já vou fazer, quebrando um pouquinho o protocolo aqui, vou fazer o seguinte, eu tenho um curso hoje mais vendido na plataforma Hotmart, tá? Que ele trata sobre churrasco e gastronomia, mas eu ensino dos acompanhamentos aos molhos, tá? Eu vou pegar os 30 primeiros inscritos aqui e vou dar o curso também, tá bom? Aí só passa para a Bárbara, ela vai anotar isso, tá bom? Parabéns.